Fala pessoal, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da DBLCM, onde todas as semanas estou trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é banco de dados Oracle. E hoje a gente vai trazer um tema um pouco mais técnico aqui, falando aqui sobre uma dúvida de aluno a respeito de processos, né? Sobre a questão de grupos de Redu, como que funciona ali as informações dos Redus para os data files, quando isso é feito, né? E qual que é o processo background que é feito essa questão. E eu estou com o JP aqui na área para a gente poder fazer esse bate-papo, para a gente poder falar um pouquinho aí sobre voltar na base, né, JP? Como sempre, né? Isso aí, Guilherme. Boa tarde a todos. Realmente voltamos à base, né, que é sempre importante a gente reforçar os conceitos. E realmente isso é uma dúvida bem bacana que foi trazida para a gente aqui. A gente vai discutir um pouquinho melhor, porque realmente compreender essa estrutura ali, uma vez que você compreende ela, claro, fica mais tranquilo, mas a complexidade embaixo existe de fato, né? E a gente vai tentar esclarecer um pouco melhor hoje, respondendo essa pergunta aqui do nosso aluno Márcio Augusto. Muito bom. Vamos lá, JP. A dúvida é a seguinte: quando é que as informações de Redu vão para os data files? E qual é o processo de segundo plano, né, o processo background que faz isso? As informações dos archives são usadas só na recuperação, correto? Acho que existem vários pontos aí que a gente precisa trazer os elementos da arquitetura, né, JP? Não dá nem para a gente responder a dúvida sem contextualizar, né? Exatamente. É importante a gente dividir isso em algumas etapas nessa pergunta para ficar um pouco mais claro, né? E realmente tudo que se refere a essa pergunta aqui está relacionada com memória e processo background, de forma assim, bem simples, né, de se falar. Então, é o que a gente vai tentar cobrir aqui nessa pergunta, né, e entender um pouco melhor da arquitetura, né. Mais uma vez, lembrando que quando a gente fala de processo de usuário, né, e processo background e memória, eles geralmente estão bem relacionados, tá? Então, vamos fazer essa ligação aqui hoje, respondendo essa pergunta do Márcio, para a gente conseguir entender um pouco melhor como funciona essa dinâmica, né? Dessa parte envolvendo Redo, a parte de escrita para data files e assim por diante, né? Bom, responder a primeira pergunta dele, primeira parte, né? Que ele fala, quando é que as informações de um Redo vão para os data files? A resposta é que elas não vão, né? As informações que estão, os registros de Redo, eles são armazenados unicamente ali nos Redo log files, né? Então, o que acontece ali no Redo, fica armazenado no Redo, depois é arquivado. A gente vai falar um pouco melhor sobre arquivamento já mais para o final da pergunta, né? O Redo, sabemos, são aqueles arquivos do banco de dados responsáveis por receber as entradas de Redo. Então, quando falamos em entradas de Redo, são todas transações executadas no banco de dados, né? Ou seja, todas as modificações de tabelas, todas as DDLs realizadas, ou seja, criação de tabela, modificação de tabela, todas as alterações realizadas no banco de dados são dados ou registros de Redo. Você vai encontrar isso nas literaturas aí, blogs, etc., documentação, como registro de Redo também, né? Então, esses registros de Redo, eles são inicialmente armazenados em buffer e depois eles são escritos para os Redo log files, tá? Eu vou entrar um pouquinho melhor nessa etapa mais adiante, mas respondendo a primeira parte da dúvida dele quando que o Redo escreve para o datafile? É nunca, né? Na verdade, não escreve. O processo background que é responsável por escrever os dados em memória para o datafiles é o Database Writer, tá? Você vai ver a siglazinha dele aí em muitas aulas nossas e até no seu ambiente de teste aí como DBW e o N porque ele pode ter processos escravos, né? Slaves. Então, ele pode abrir mais de um processo ali para ajudar a performance da execução, né? Então, quem faz, na verdade, a escrita das informações que estão em memória para os data files é o Database Writer. Esse é o processo background responsável, né? Ele lê as informações do Database Buffer Cache e escreve para o disco, e quando a gente fala para escrever para o disco, significa escrever para os data files, né? Mas aí tem um outro processo muito importante chamado checkpoint, tá? Outra siglinha para a gente poder trazer aqui para a discussão, que é o CHKPT, né? O checkpoint. Ele é um processo que ele é utilizado para garantir a consistência dos data files. Então, de tempos em tempos, ele faz alguma checagem, ele verifica os blocos que sofreram atualização
e escreve esses blocos lá para os data files, né? Então, ele atualiza o header dos data files e o header dos control files, né? Então, para o checkpoint mais recente. Então, basicamente, esse é o trabalho, né? Quando a gente pode falar de escrita de dados, de informações para os data files, estamos falando de process background, database writer e checkpoint, né? E quando falamos de database writer, ele lê as informações da database buffer cache, né? Ou seja, a informação está em memória, ele escreve para o disco, né? Então, sempre correlaciona os processos de memória e os processos background quando a gente discute esse tema mais baixo nível aqui, falando de banco de dados Oracle, né? Então, basicamente isso, né? O checkpoint ele chama realmente o database writer para realizar essa escrita, né, dos buffers para o disco, né? Então, o redo, processo que ele comentou ali, não sei, do log files e log writer, ele não entra nessa fase, né? Ele realmente é uma outra etapa que não se relaciona com essa de escrita para data files, tá? Então é importante dizer. A escrita que vai existir vai ser para redo log files, tá? Então outro tipo de arquivo com uma outra funcionalidade que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Antes eu gostaria de dizer que checkpoint, em quais situações ele ocorre, né? Isso é importante que a gente falou de dois processos background ali, né? Que é o database writer e agora checkpoint também, né? Checkpoint, aquele processo que a gente falou que ele verifica ali, né, os blocos que precisam ser escritos para o disco e chama o database writer para executar a tarefa, né? Então ele basicamente ele é chamado em 7 circunstâncias, tá? Quando o checkpoint acontece automaticamente, né? Em um log switch, altc switch log file, por exemplo, né? Quando a gente acontece isso. Quando nós especificamos lá o parâmetro fast start MTTR, né, que é Mean Time to Recover Target, a gente menciona em segundos ali um valor, né? Ali acontece checkpoint também, né? É o tempo necessário para a recuperação da base, né? Então, basicamente, você define um valor lá em segundos que você considera um tempo plausível para utilizar para essa tarefa. Ou então, quando o DBA ele força, né, o checkpoint de alguma forma, se o data file está offline, também vai ocorrer o checkpoint. Quando a gente faz o backup, um shutdown de forma consistente, ou seja, o shutdown immediate, por exemplo, ele faz checkpoint também. Isso para garantir que todo mundo vai estar na mesma página, ou seja, os headers dos data files e do control file vão estar na mesma página, atualizados, né? Então ele faz esse processo antes. É aquele modo gracioso de você baixar o banco de dados. Então ele acontece também o checkpoint. Quando você força o comando altc checkpoint, né, na seu banco de dados, vai acontecer isso também, né? E quando você utiliza a cláusula database begin backup, que é uma coisa um pouco mais ultrapassada, digamos assim, né? Mais disponível ainda, se você tentar utilizar esse mecanismo de fazer backup do banco de dados, você vai estar fazendo checkpoint também para garantir a consistência dos data files, tá? Então, basicamente isso aí, a gente responde a primeira pergunta ali do Márcio, né, Guilherme? Muito bom, JP. Cara, muitos conceitos, né? Muitos conceitos. Legal que você mostrou até as situações que o checkpoint automaticamente ocorre, né, cara? Que vai, de fato, fazer essa questão de escrever nos data files, de manter os dados consistentes, né? E que são elementos ali da arquitetura. E são coisas que começam a andar ali meio que... Cada um tem a sua função, né? Muitas vezes o pessoal acha que o Redu vai escrever nos data files. Não, são coisas diferentes. E muitas vezes ali numa recuperação de uma instância, muitas vezes vai precisar ler alguma coisa que estava em Redu, né, JP? Muitas vezes ali no processo de backup da geração dos archives, então vai pegar a cópia dos Redus que estiveram lá. Então é importante a gente entender a funcionalidade de cada um deles, né? E os Redus em si, eles têm um log de tudo que é feito no banco de dados, a não ser que seja algo que esteja no log, né, JP? Tem algumas situações também assim, né? Exatamente, pode ter circunstância de fato, né? A gente tem algumas coisas muito importantes, né, quando a gente pensa nessa questão de se o banco está em modo archive log e o que eu preciso de fato ali logar, né? A recomendação da Oracle, na verdade, é você deixar o banco fazer o force login para todo o database, né? Para realmente garantir a recuperação. Eu já tive casos de tentar recuperar um banco, ele não estava em force log database, né? E houveram, por exemplo, índices ou outros objetos ali que estavam em no login. Então, isso dificultou a recuperação do banco de dados, né? Então, por isso que a premissa que a Oracle coloca para a gente é colocar o database em force login database, né?
Mas aí tem a grande geração de arquivos, né? Você pode, de fato, ter uma tabela ali que ela é pouco importante, né? E você colocá-la como no login. Uma tabela de log mesmo, de aplicação, né? Dados pouco relevantes, e você colocar aí como no login, né? Então, aí realmente esse dado não vai gerar redo, como o Guilherme falou, né? Então, são situações que você precisa observar no seu ambiente e conseguir adequar na realidade, né? Colocando no login, você reduz drasticamente ali o tamanho de geração de archives, né? Já ajuda muito se você tem uma dificuldade, de repente, com espaço em disco, geração de archives, etc., vai te ajudar nesse primeiro momento, mas repito, talvez pode ser, se você precisar de alguma informação ali para recuperação, você pode ter alguma dificuldade mais adiante, né? Ganha performance, mas perde segurança, né, JP? Exatamente. Muito Tem que bom, fazer aquela cara. regrinha lá para ver do custo-benefício, né? Exato, exato. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um Normalmente a caso. gente deixa sempre da melhor forma mais segura, não comprometer seus backups, né? Que é algo que é uma boa prática, né? Uhum. Show de bola, JP. E vamos lá, cara. Acho que respondemos aí a primeira dúvida, né? Sobre essa questão da interação aí dos reduz e dos data files. E aí, cara, tem mais uma dúvida aqui do Pedro Silva. Ele colocou aqui, pessoal, estou querendo fazer Guilherme, um trans... Ah, antes de prosseguir, eu posso complementar umas informações aqui com claro, relação à pergunta do fica à vontade. Márcio, né? Como ele citou a questão do redo, né? Só informar que os processos, na verdade, que estão processos background estão envolvidos com essa tarefa do redo, né? Então, o redo ele tem outros processos background envolvidos ali, né? Basicamente, o redo ele utiliza da memória também, né? Ele lê as entradas lá do log buffer que estão no SGA, né? Uma estrutura de memória, e escreve isso para os redo log files. E quem faz essa tarefa é o processo background chamado logwriter, tá? O LGWR. Se você fizer uma listagem aí no seu sistema operacional, você vai encontrar possivelmente esse processo aí rodando, né? Ele é um dos processos mandatórios. Então, ele escreve as entradas de redo sequencialmente para os arquivos de redo, né? E os arquivos de redo, como nós falamos anteriormente em outros podcasts, eles são sequenciais, né? Eles são sequenciais e cíclicos, né? Então, terminou de encher um arquivo, ele pula para o outro, e depois começa a sobrescrever aquelas informações no primeiro redo log, né? E ele cria também outros processos background, mas com a mesma finalidade, para poder prover performance para os redus, são os log writers slaves, né? Os escravos ali que vão auxiliar, né? Então, você acaba paralelizando ali um mecanismo de escrita para os redus, e com isso você consegue ter um pouco mais de performance, né? É um processo que roda o tempo inteiro, que é importante você ter essa performance. E você faz exatamente isso utilizando esses escravos, esses slaves do log writer, tá? E aí, na última parte lá, que ele pergunta que os arquivos são só utilizados para recuperação, sim, são somente utilizados para recuperação, né? Uma vez que você encheu o redo ali, você arquiva ele, na verdade isso é feito automaticamente, né? Ou você força isso com o Alt+C switch log file, você acaba arquivando, né, aquela informação de archive. E aí sim, os archives são arquivos que estão linkados com o banco de dados, mas são arquivos totalmente fora do banco de dados. Ele não armazena dados propriamente ditos que são utilizados e acessados, né? São aquelas informações, aquelas diferenças geradas desde o backup full, né? Então, são necessários, de fato, para a recuperação do banco de dados. Então, é único e exclusivamente para isso, né? Recuperar informações, recuperação do banco de dados e nada mais, tá? Então, não está relacionado com qualquer outra coisa. Então, Guilherme, só para complementar realmente essa informação, Muito bom, essa cara. dúvida do Márcio, a gente pode partir para a dúvida do Pedro agora. Show de bola, cara. Então vamos lá. O Pedro perguntou aqui, ó, estou querendo fazer um transporte de namespace migrando do 11 para o 19C. Estou com uma dúvida. Esse ambiente tem um physical standby. Eu poderia fazer a seguinte manobra. Eu pensei dessa forma. Eu paro o processo MRP, coloco a namespace que quero migrar para read only, copio os data files e faço o processo da aula de migration do 11 para o 19 usando Full Transportable Namespace. Alguém sabe se tem alguma restrição e etc? Acho que o primeiro ponto é entender aonde que ele quer fazer o processo em si, né, de migração. Se vai ser a partir do primário ou do standby, né, JP? Exatamente, isso é importante. Isso vai determinar qual vai ser a manobra que ele vai fazer, né? Então, em termos gerais,
quando a gente faz o data pump, né, independentemente se existe standby, como está implementado no ambiente, né, o data pump ele cria uma master table. Na verdade, o data pump ele é um job, né, que é executar um banco de dados. Ele cria uma master table ali, onde ele controla toda a execução do data pump, né? Então ele controla paralelismo, ele controla qual objeto que ele está fazendo ali naquele momento. Você consegue, inclusive, acessar o job e consultar essas informações, né? Porcentagem, ele consegue informar para a gente ali dentro. Então, você faz isso no ambiente read-only, você não consegue escrever. Então, fazer esse transporte tablespace a partir do standby, acredito que não seja possível. Você não vai conseguir fazer esse escrito lá dentro, né? Então, ele teria que fazer isso a partir da produção. Agora, se ele quiser aproveitar os data files, né, colocou na produção em read-only, repercutiu no standby, e quiser fazer a cópia a partir do standby, daria também, porque aí você está fazendo a cópia já ali, né, não vai ter escrita dentro daquele data file, e vai estar consistente, né? Vai estar somente leitura. Você vai conseguir fazer a cópia, ok, e depois você faz só a exportação via metadados ali que utiliza o transporteiro tablespace, né? É uma tech que funcionaria. Talvez você tiraria um pouco de carga da produção por estar copiando o data file fora da produção, né? Mas também acredito que não faça tanta diferença assim, né? Mas é algo que poderia ser feito, né? Acho que precisaria entender um pouco melhor qual que é a estratégia que o P está pensando, né? Para conseguir tentar apoiar um pouco melhor assim numa possível solução, né, Guilherme? Perfeito, JP. Eu acho que de toda forma vai ter que ter um momento da virada ali, né, cara? Que ele vai ter que congelar e fazer essa virada de chave. O legal do transporte do Table Space, realmente essa é praticamente uma cópia de arquivos ali, né, cara? Então, é algo que é bem de imediato de um lado para o outro. E aí, cara, que ele vai ter que pensar realmente de onde que ele vai extrair essas informações, né? Mas, de fato, é um upgrade, é uma atividade que normalmente você vai ter que ter uma janela mínima ali, cara, para fazer alguns pontos, né? E outra possibilidade que eu estou pensando aqui também, JP, até como ele tem a questão do data guard, né? É muitas vezes manter um data guard para onde ele quer fazer essa virada, né? E depois que ele fizer o switch over, ele só atualiza o catálogo, né? Então talvez teria essa possibilidade também, até mais rápido do que ficar fazendo transporte do Tablespace, né? Exatamente. Se a gente for pensar que se for um ambiente muito grande, né? Se a gente consegue fazer, por exemplo, atualização do catálogo, né, um upgrade em cerca de 1 hora até 2 horas, e Exato. você gastar 4 horas para fazer cópia de data file, talvez já valha a pena você considerar isso, né? Você abre uma Exato. perna ali do data guard ali, né? Manter sincronizado até o momento que você decidir virar. Quando você decidir virar, você faz exatamente a atualização do catálogo que o Guilherme falou, né? E aí, como é catálogo, independentemente do tamanho do banco de dados ali, pode variar um pouco, pode variar um pouco, mas não vai ser gritante, né? Se eu tenho um banco de 50 GB e um banco de 2 TB, o tempo vai ser muito parecido, tá? Recentemente a gente acompanhou um upgrade de um banco de 50 TB que foi feito 1 hora, o upgrade, né? Então, claro, depende muito do software rodando, se é um enterprise ou não, né? Isso vai fazer diferença também, mas talvez já valha muito mais a pena do que você fazer a cópia de arquivos, né? Se você gasta 4 horas para fazer a cópia de arquivo, o transporteiro tablespace já não vale a pena. Agora, se você está mudando de plataforma, por exemplo, saindo do Solaris, saindo do Windows, indo para Linux, né? Aí sim faz sentido o transporteiro tablespace completamente, né? Exato, cara, muito bom. E o legal é que essa estratégia de fazer um switchover, abrir a base e depois atualizar o catálogo, né? Tem a questão aí, depois no final é só você reconstruir a questão do DataGuard ali, né? Instalar o software do 19C no antigo primário, né? Que depois foi feita a transição, né? O standby virou a produção e fez a virada. Então são algumas possibilidades que existem, né? Mas realmente a gente precisa de um pouco mais de detalhes aí para poder entender e definir uma estratégia. O legal é que a gente tem aulas de DataGuard que mostram isso, a gente tem aulas de upgrade, de simplesmente atualizar o catálogo aí via manual, scripts, né, JP? Via DBCA, DBOA, né, na verdade, o Database Upgrade Assistant. Então tem várias estratégias. Não sei se o banco, dentro do DataGuard, se está na arquitetura multitenant, se tem algum PDB, se tem necessidade de fazer PDB por PDB. Então, existem várias possibilidades, mas eu acho que vale a pena, Pedro, revisar realmente esse módulo de Deploy Patch Upgrades, onde existem todas essas possibilidades para que você consiga realmente chegar num cenário adequado, né? Todos eles funcionam, alguns vão demorar mais, outros vão demorar menos,
acho que o importante é ter, assim como a gente faz dentro das empresas, né, JP? Ter um ambiente para você simular esse tipo de situação, né? E simular uma atualização do catálogo, cara, simular um transporte do table space e ver, cara, qual dos cenários que vai atender melhor a necessidade, né, cara? Eu acho que não tem um caminho absoluto aqui de correto, né? Mas existem várias possibilidades de fazer a mesma coisa e que eu acho que, dependendo do tempo, da disponibilidade, dependendo do tamanho do banco, né? É necessário definir qual que é a estratégia melhor e qual que vai se adequar melhor à situação, né, JP? Exatamente. Cada caso é um caso. Precisa realmente saber o que o ambiente oferece, né, para a gente, por exemplo, em termos de indisponibilidade, para traçar a melhor estratégia. Geralmente, no Oracle, já falou isso diversas vezes, você tem vários mecanismos de fazer a mesma coisa, né, chegar no mesmo ponto. E aí você precisa realmente entender qual o tempo que você tem, você é mais seguro, né, fazer, de repente, a manobra. A gente sabe, por exemplo, que fazer o transporte de space é muito seguro, porque você vai estar fazendo para um ambiente que ele não é produtivo ainda, né? Se você resolver matar aquele ambiente lá, pensando na sua estratégia, tá? Pode ser que eu esteja falando uma coisa que não faça sentido, mas pensando na estratégia que você está levando para um ambiente limpo ali, talvez, né, o impacto é bem mínimo, né? Se você chegar lá e testar e ver que não funciona, por alguma razão, não atendeu, você consegue matar sem impacto qualquer para a produção, né? Mas, claro, você vai estar impactando antes de fazer no read-only, né? Nessa estratégia. Mas é importante testar, existem vários mecanismos, tá? O upgrade a gente viu, seja DBA, seja manual, seja, enfim, paralelismo, a gente viu que pode estar envolvido o PDB, inclusive, aí, né? Então, tem diversas estratégias para poder fazer que realmente vai... você analisa ali qual que mais se adequa, né? A gente tem algumas aulas, como o Guilherme falou, de deploy para patch upgrade, temos aula de upgrade de PDB, né? De algumas maneiras possíveis, né? Inclusive com cópia de arquivo, né? Então, é mais questão realmente de avaliar aí qual que é a sua estratégia, o que você precisa de fato e qual o tempo de indisponibilidade que você possui, né? Dentro da organização. Muito bom, JP. Então, fechamos por aqui, cara. Mais um podcast. Pessoal, se você é um aluno da DBOCM, cara, coloca lá sua dúvida na comunidade, porque todas as semanas a gente abre esse Zoom aqui, coloca na comunidade de alunos para estar respondendo suas dúvidas aí a respeito de estratégia do dia a dia, de como que você pode realmente tratar os seus projetos e estar à frente de grandes projetos quando o assunto é banco de dados Oracle. Se você não é aluno ainda, recomendo que você entre no nosso canal do Telegram, porque no dia 17 de janeiro vai rolar uma Masterclass Oracle Database, mais um evento aí com conteúdos inéditos, um evento ao vivo, que lá a gente não vai só falar e tirar suas dúvidas, não. A gente vai compartilhar a tela e simular projetos reais, mostrar projetos aí que um especialista em banco de dados Oracle faz em grandes empresas, tanto em ambiente on-premises ou ambiente cloud. JP, mais alguma coisa aí, cara? Fechamos por hoje? Nada a acrescentar, Guilherme. Acho que a gente conseguiu cobrir as dúvidas aí do Márcio, do Pedro também inicialmente, né? E Pedro, tendo mais alguma coisa para complementar lá, baseado no que a gente falou aqui, né? De repente fornecer um pouco mais de detalhes, a gente pode ajudar depois aí com mais informações, né? Muito bom, JP. Então, fechou, cara. Grande abraço e até a próxima. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, 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 pessoal. tchau.